Boa noite a todos. Ainda em tempo, já no final de fevereiro, de desejar que 2021 seja muito abundante de vida e de amor para todos. Um privilégio novamente estar aqui, também uma grande responsabilidade, para refletir nesta noite sobre mais uma proposta de Emmanuel, no capítulo 41 do livro Palavras de Vida Eterna, livro este que Emmanuel, esse benfeitor que amparou Francisco Cândido Xavier durante toda a sua vida, ditou a ele dentre várias outras obras. Esse capítulo 41 é, como todos os outros, bastante instigante e nos pede para refletir sobre o que é que acontece se nós andarmos na luz, ou o que acontece se nós não andarmos na luz. O título é exatamente esse: se andarmos na luz. E Emmanuel, como sempre, vai buscar numa passagem evangélica, num exemplo deixado por Jesus Cristo, dessa vez lá no primeiro livro do apóstolo João, que escreveu aos cristãos de Éfeso e outros cristãos, que estavam muito facilmente se permitindo enganar por falsos mestres. João escreve 3 cartas e nessa primeira ele diz aos cristãos: se nós andarmos na luz como ele, inteligência suprema, Deus, estaremos em comunhão uns com os outros. Então, aqui já temos a primeira lição, que para estarmos em comunhão uns com os outros, precisamos andar na luz divina, como nos mostrou Jesus Cristo que é possível. Entretanto, me provoca o fato do título ser Se Andarmos na Luz. E este se me leva a pensar que pode haver um se não. Lembrando que o Livro dos Espíritos nos explica ali, pela sua pergunta 630, 635, que todos nós nascemos espíritos simples e ignorantes, com a necessidade de passarmos pelas mesmas experiências para a evolução do nosso espírito. Uma pergunta que Kardec fez ao Espírito da Verdade, nesse mesmo capítulo sobre o bem e o mal das leis morais, por que o mal se encontra na natureza das coisas? Falando do mal moral, esse mal que começa em pensamento. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? E o Espírito da Verdade diz a Kardec e a todos nós que era necessário que o homem entendesse a dificuldade de subir montanhas e descer montanhas, que o homem pudesse experimentar pedras no seu caminho, que a razão principal de unir o espírito à carne era esta possibilidade de nesta carne fazermos a evolução desse espírito diante de dificuldades, diante de provocações. E eu começo falando de bem e mal, porque Emmanuel nessa reflexão reflete sobre a sombra, que seria a ausência da luz, como dissensões, discordâncias, incompatibilidades, divergências, como já foi dito, separações causadas entre pessoas que por vezes se amam muito, que por um tempo se entendem muito bem, a partir dessas divergências, da não aceitação, do egocentrismo e da necessidade de ter razão. Emmanuel também reflete sobre a luz, quando então a sombra se vai e é tomada pela luz. E na luz Emmanuel coloca
caridade, ajuda mútua, entendimento, o não pré-julgamento, os não preconceitos, o buscarmos as motivações que levam outras pessoas a fazerem coisas ou criarem situações que nos causam desconforto. E isso me fez lembrar de uma passagem que São Mateus descreve sobre o ensinamento de Jesus, dizendo da necessidade de vigiar e orar. No capítulo 26, no versículo 41, Jesus dizendo aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Necessidade essa de vigiar e orar, para que nós possamos assinalar em nós a verdadeira presença da caridade para com os outros, para que nós possamos assim escolhermos estar no caminho da luz. Porque não basta, diz Emmanuel nesse mesmo capítulo 41 do livro Palavras de Vida Eterna, não basta que essa caridade ou que esta luz esteja somente em nossa razão, nossos pontos de vista, palavras. É necessário que nós andemos na luz para que possamos assimilar os seus sagrados princípios, como nos ensinou Jesus. Sagrados princípios de convivência, de igualdade em humanidades, sagrados princípios de colaboração, de seguirmos o nosso processo de evolução de mãos dadas, de carregarmos uns aos outros quando alguns não têm força para caminhar e outros têm um pouco mais. Então, a verdadeira caridade, nos conta o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 11, é amar ao próximo como a si mesmo, é fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Caridade, exemplo divino, exemplo de Jesus Cristo, que por agora, nos diz Emmanuel, nesta lição, é a única força capaz de nos sustentar em abençoada comunhão uns para com os outros. Então, nós estamos aqui essa noite refletindo uma vez mais sobre programas, digamos assim, repetidos que Emmanuel coloca nesse livro Palavras de Vida Eterna, que se nós estudarmos do começo ao fim, capítulo após capítulo, nós ficaremos com uma impressão muito forte de que Emmanuel está sempre elaborando novamente conosco sobre os mesmos princípios. E é fato, com nomes distintos, com nomes diferentes. Porque ele começa esse capítulo falando do perigo de nós nos separarmos como irmãos, como amigos, como parentes, de nós fazermos guerras em nome da razão, sem nenhuma caridade, sempre nos trazendo a caridade presente como único sustentáculo no nosso processo evolutivo encarnado. Emmanuel finaliza, portanto, essa lição conosco, dizendo que a caridade é a única sustentação para que sigamos vivendo juntos neste mundo de provas que estamos vivendo, com a oportunidade de expiar tantas outras vezes que nós escolhemos
não andar na luz, mas andar pela sombra. Que bom que nós temos a possibilidade de várias encarnações para podermos reparar essas más escolhas, possíveis erros que tenhamos cometido. Que bom que nós estejamos vivendo esta daqui e que ainda estejamos conversando hoje aqui juntos, fazendo essa reflexão como uma grande possibilidade de ainda nesta encarnação podermos reparar tantas escolhas equivocadas e passarmos a escolher mais o caminho da luz, porque se andarmos na luz, como nos disse o apóstolo João, estaremos com Ele, como Ele, Deus, a inteligência suprema, seguindo os exemplos que Ele nos deu através do seu Filho Jesus Cristo, nosso Mestre maior. Quantas são as oportunidades que nós temos tido nesta encarnação de escolhermos entre luz e sombra, de escolhermos entre o bem e o mal. E quantas vezes nós paramos para pensar que somos responsáveis por cada uma dessas escolhas e que, portanto, precisaremos também carregar as consequências de cada uma delas. Sigamos nessa reflexão, meus queridos, dia após dia, noite após noite, porque não é uma reflexão fácil. Como reflexão já não é fácil, que dirá como ação. Não é uma ação fácil que nos tenha sido exemplificada por Jesus Cristo. Para Jesus, era, sob o nosso olhar, aparentemente mais simples. Não julgar, não guerrear, não brigar, não discordar, deixar para depois, virar a face, contar até 70 vezes 7. Mas vamos nos lembrar que ele viveu também com humanidades. Ele viveu aqui encarnado, sofrendo todas essas tentações da carne que é fraca, num espírito muito, muito fortalecido, muito mais fortalecido do que o nosso, que foi o Espírito de Jesus Cristo. Ele passou por tudo isso para nos mostrar que é possível. Então, finalizamos a reflexão de Emmanuel nesta noite, pedindo a este Jesus Cristo, a este Mestre Maior, que nos auxilie na prática de suas lições evangélicas, que nos fortaleça o espírito que está em nossa carne, para que ainda nesta encarnação nós escolhamos com consciência ampliada o andarmos na luz. Que assim seja, graças a Deus.